Nesse vídeo eu vou te dar 3 atalhos para você interpretar corretamente a palavra de Deus. Você sabe interpretar bem a Bíblia? Assim que o pregador, ele escolhe o texto e ele sabe qual é o texto sobre o qual ele vai pregar, o passo seguinte vai ser a interpretação desse texto. O que a gente chama de interpretação bíblica, utilizando as regras da hermenêutica, essa palavra difícil, complicada, que nada mais é do que a ciência que estuda e que fornece a nós as ferramentas para a interpretação bíblica. Talvez você se pergunte assim: mas para que eu preciso interpretar um texto? Eu só vou olhar o texto, só vou ler o texto e pronto, já tá bom. Não preciso disso de interpretação, de hermenêutica, dessas coisas todas. Lê do engano. Nós sempre interpretamos um texto. Talvez você não perceba, mas quando você está lendo um texto, apenas a primeira leitura que você faz, você já está interpretando, porque você está atribuindo sentido àquelas palavras que você está lendo. E ao interpretar a Bíblia, nós precisamos ter muito cuidado, porque existe um distanciamento, um abismo entre nós, leitores do século XXI, e aquele texto sagrado. Nós, leitores do século XXI, e a palavra de Deus. Existem alguns abismos. Existe, por exemplo, o abismo cronológico, obviamente, porque o texto ele foi escrito há muitos e muitos anos atrás. Ele não foi escrito ontem. Não dá para poder eu ligar para Paulo e perguntar assim: Paulo, o que é que você quis dizer quando você escreveu essa passagem? Ô Isaías, eu fiquei numa dúvida aqui quanto a uma profecia sua. Me esclareça, por favor. Eu não consigo fazer isso, porque os textos foram escritos há milhares de anos atrás. Então, existe um abismo do tempo, um distanciamento cronológico. E também existe um abismo do espaço, um abismo geográfico. Quando eu leio na Bíblia Rio Jordão, eu não sei exatamente qual o tamanho do Rio Jordão, nem onde ele fica exatamente, quais as cidades que estão ao redor. O Mar da Galileia. Nossa, é mar? É lago? Não é? O que será? Então há uma distância, não é aqui na minha cidade. Os fatos relatados na Bíblia ocorreram em um outro lugar, distante, e que nós não temos conhecimento muitas vezes. Qual a distância, por exemplo, entre Jerusalém e a Babilônia, para onde eles foram levados em cativeiro? Então há esse distanciamento, há esse abismo também em relação ao espaço. O outro abismo é o abismo cultural, é o abismo, o distanciamento dos costumes. Eu não sei, por exemplo, como era a educação dos filhos naquela época. Então eu preciso estudar para poder entender quando a Bíblia fala alguma coisa relacionada à educação, relacionada aos filhos. Eu não sei como era o casamento. Então quando Jesus vai contar uma parábola sobre o casamento, será que o casamento ele ocorria exatamente como ocorre hoje? Como que acontecia naquela época? Há um distanciamento cultural. E nós não podemos projetar a nossa cultura sobre o texto bíblico achando que aquilo que acontecia lá é exatamente o que está acontecendo hoje aqui. Nós precisamos compreender como as coisas funcionavam naquela cultura no tempo do texto em que o texto bíblico foi escrito. E o último abismo que eu quero te falar, para que você entenda por que a interpretação é importante. Eu ainda não cheguei lá nos 3 atalhos, eu só estou te dizendo por que interpretar é importante. Porque existem esses abismos entre nós, leitores, e o texto bíblico escrito há milhares de anos atrás, ok? Então, o último abismo é o abismo do idioma. O texto bíblico foi escrito em hebraico e em grego, com alguns trechos em aramaico. E essas línguas, elas são muito diferentes da nossa língua, no caso do português. Inclusive, o hebraico e o aramaico, originalmente, eles possuíam apenas consoantes. Veja que diferença. E são lidos da direita para a esquerda. Totalmente diferente da nossa língua. Então, esse abismo é o abismo da língua, é o abismo linguístico, o abismo do idioma. Esse distanciamento nos obriga a tentar encontrar, muitas vezes, aquela palavra correspondente do grego e do hebraico, que às vezes nem vai ter uma palavra exata no português. E nós precisamos entender em que contexto aquela palavra foi utilizada para buscar uma melhor compreensão do texto bíblico. Então, esses abismos, veja que eu falei de 4 abismos, né? O abismo do tempo, porque foi escrito há muito tempo atrás. O abismo do espaço, foi escrito numa outra região, num outro país, num outro lugar, com uma outra geografia. Você tem um abismo dos costumes, ou o abismo cultural, né? Que são costumes
e numa cultura totalmente diferente da nossa, e você tem um abismo do idioma, porque o texto bíblico foi escrito numa língua que não foi o português, tá? Ele não foi escrito em português. Se você achava isso, é melhor você dar uma estudadinha, tá bom? Ele foi escrito em grego, em hebraico e alguns trechos em aramaico, que são línguas totalmente distantes. Então, como temos todos esses abismos, esses distanciamentos, nós então precisamos fazer uma interpretação do texto bíblico. Nós vamos precisar de ferramentas que nos ajudem quando nós estivermos lendo e interpretando o texto. O primeiro atalho que eu quero te dar para interpretar o texto adequadamente é o seguinte: utilize ferramentas bíblicas. Calma, não estou falando de chave de fenda, de alicate, essas coisas não. O que eu estou dizendo é o seguinte: leia o texto bíblico, primeiro, em diferentes versões. Não leia apenas em uma versão. Leia numa versão que é mais literal e antiga, como a Almeida Corrigida, por exemplo. Mas leia numa versão que tem uma linguagem mais atual. Leia em algumas versões. Por quê? Quando você estiver lendo em algumas versões, você vai conseguir muitas vezes enxergar coisas que você não enxergaria se estivesse lendo em apenas uma versão. Eu recomendo, por exemplo, que você leia na NVI, que é uma nova versão internacional, que é uma versão muito boa. Eu gosto muito de utilizar essa versão quando eu estou pregando, principalmente para ler lá no púlpito. A NVI é muito boa. Você tem a NTLH, né, a nova tradução na linguagem de hoje, que também já é mais atualizada, já é uma linguagem mais atualizada. Alguns chegam a dizer que parece mais uma paráfrase do texto do que uma versão propriamente dita. O mesmo acontece com a Bíblia A Mensagem, aí realmente já é uma paráfrase, né? Então, você pode ler na Almeida Revista Atualizada, na NVT, é uma versão que eu gosto bastante também, na NAA. Então, você tem várias versões. Leia, eu geralmente leio em todas essas versões que eu falei aqui. O texto bíblico, para mim, se torna muito mais claro quando eu leio em todas essas versões. Mas, além de você ler nessas versões, tem outras ferramentas que você deve utilizar quando você estiver interpretando o texto bíblico. Que são as seguintes. Utilize Bíblia de estudo. Nossa, eu lembro quando eu comecei a estudar mais a Bíblia, querer conhecer mais da palavra de Deus, eu li algumas coisas e não entendia direito. E ficava assim, nossa, o que é que quer dizer nesse texto? O que é que quer dizer nessa palavra? E daí me apresentaram algo chamado Bíblia de Estudo, que eu nem fazia ideia que existia. Isso mudou totalmente a minha maneira de enxergar o texto bíblico, e eu diria até que mudou a minha vida, porque foi mais ou menos com 18 para 20 anos, mesmo tendo nascido e crescido na igreja, foi com uns 20 anos, utilizando a Bíblia de Estudo de Genebra, que inclusive eu recomendo bastante essa Bíblia, eu lendo Romanos e lendo os comentários de Romanos, eu fui começar a entender que a minha justificação era apenas pela fé e que era pelos méritos de Jesus que eu era salvo e não pelos meus próprios méritos. E foi ali que eu considero que houve a minha conversão, por essa leitura de Romanos, esse entendimento do que era justificação pela fé. Então, eu recomendo que você leia o texto que você vai pregar em Bíblias de estudo. Utilize a Bíblia de estudo de Genebra, que eu recomendei agora. Existe a Bíblia Shed também, que é uma Bíblia de estudo muito boa. E você hoje em dia tem uma gama muito variada de Bíblia de estudo. Qual que você utiliza? Você usa alguma Bíblia de estudo? Tente aumentar, inclusive, o leque das Bíblias de estudo que você tem. Não tenha só uma em casa. Pegue mais outra, compre mais outra, tá bem? Para que você consiga enxergar e ler esses comentários, e a partir desses comentários você conseguir ter um entendimento melhor do texto bíblico. Mas eu quero te dizer o seguinte: além dessas Bíblias de estudo, você tem comentários bíblicos também. Os comentários bíblicos, geralmente, eles são mais aprofundados do que a Bíblia de estudo, porque ele não tem o versículo, muitas vezes, em si, ele tem um comentário sobre toda a Bíblia ou sobre um livro específico. Deixa eu ver se eu me fiz claro. Um comentário pode ser, por exemplo, um comentário de Atos do Hernandes Dias Lopes, ou um comentário do Sermão do Monte, de algum autor específico, como John Stott. Então você tem comentários bíblicos que são só sobre um livro, ou determinada carta, ou determinada passagem. E esses comentários, eles geralmente são muito exaustivos, eles têm muita informação ali, e são riquíssimos. Eu costumo ler bastante esses comentários quando eu vou preparar a pregação. Depois que eu escolho o texto, eu leio o texto várias vezes, eu leio o texto em várias versões, concentre-se nisso. Eu leio o texto também na Bíblia de Estudo, mais de uma Bíblia de Estudo que eu tenho, e eu ainda leio alguns comentários. Eu tenho aqueles comentários bíblicos do meu coração, que eu sempre parto para eles, e eu gosto bastante
porque aí eu consigo ter um entendimento muito bem delineado na minha cabeça sobre o que aquela passagem quer dizer, qual o seu significado. E aí eu consigo fazer uma interpretação mais saudável e uma interpretação mais coerente e não corro o perigo de subir ao púlpito e falar besteira e falar heresia. Então use comentários bíblicos, use dicionários bíblicos, use introduções bíblicas, use atlas também. Às vezes você precisa entender como que aconteceu aquilo ali, olha, onde que está a Babilônia? Ou, eles saíram do Egito e foram andando até Canaã, como é que é isso? Eles passaram pelo Mar Vermelho, eles saíram, o Jesus estava lá com os judeus e iriam subir para a região da Galileia, mas tinham que passar por Samaria, não tinha. Como é que está isso no mapa? Então, você precisa às vezes de um atlas que vai te fornecer essas informações. Tem enciclopédias bíblicas, enfim, tem muitas ferramentas. Utilize essas ferramentas. Utilize, gaste um tempo precioso no início, porque eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes já aconteceu comigo de a pregação surgir toda a partir desse meu estudo inicial. Às vezes eu tinha escolhido aquele texto, ou eu queria falar sobre aquela passagem bíblica, mas eu não sabia exatamente qual caminho percorrer para poder pregar sobre aquele texto. Eu não tinha a pregação, eu tinha o texto. E quando eu fui estudando, todo o sermão foi emergindo daquele estudo, foi saindo daquele estudo. E eu fui começando a ter uma ideia clara, não apenas do texto, mas o que eu iria falar sobre o texto. Nossa, isso aconteceu muitas vezes e é o ideal, porque você não vai para o texto já sabendo o que você vai falar. Você não vai para o texto impondo a ele aquilo que você quer. Você vai extrair do texto o que você vai falar. E é aí que eu chego no segundo atalho. O segundo atalho para você interpretar corretamente o texto bíblico é você analisar adequadamente o contexto. Você não pode interpretar um texto fora do seu contexto. Você tem que analisar alguns contextos, né? Eu vou falar especificamente aqui sobre o contexto literário, que é aquilo que vem antes e depois da passagem bíblica. Mas você tem o contexto, por exemplo, histórico em que aquela passagem foi inserida. Quem foi que escreveu aquele texto? Para quem ele escreveu aquele texto? Onde Paulo estava quando escreveu essa carta, falando tal coisa? Esse é o contexto histórico. Você tem um contexto literário, que é esse que eu vou falar agora, e você tem também o contexto cultural. Olha, qual o significado disso naquela cultura? Qual o significado dessa palavra? Qual o significado dessa expressão, dessa frase? Qual o significado do uso do véu lá em Corinto? Eu preciso saber isso. Isso é análise do contexto. Contexto histórico, contexto literário e contexto cultural. Se você não conseguir e não analisar adequadamente o contexto, vou repetir, se você não analisar adequadamente o contexto no qual a passagem está inserida, isso pode constituir para você um dos problemas mais graves de interpretação da Bíblia. Esse é um dos problemas mais graves quando as pessoas interpretam a Bíblia. Não analisar o contexto, pegar aquela passagem ali, muitas vezes isolada, não levar em conta nada e simplesmente, é isso. É isso que o texto bíblico quer dizer. E eu acho que não lê mais, nem lê comentário bíblico, não lê nada. Ele simplesmente lê aquele texto, ótimo, maravilha. E não leva em conta contexto nenhum, simplesmente traz aquilo para sua realidade e comete muitos erros. Eu vou dar um exemplo. Eu amo dar esse exemplo. Pensa comigo. Pensa que tem uma frase, uma placa, numa praia, escrito assim: proibido biquíni e sunga. A placa está escrito proibido, biquíni e sunga. Tá, aí você pensa, o que essa placa está significando? E eu vou te dizer o seguinte, a depender do contexto, ela vai significar coisas completamente opostas. Sabia? Pensa comigo, se essa placa está fixada numa praia de nudismo, proibido, biquíni e sunga, você entende o quê? Que ninguém pode usar aquela roupa de banho. Tem que entrar pelado. Agora, se essa placa está numa praia de um país muçulmano, você entende o quê? Que a pessoa tem que estar usando roupa devidamente vestida para poder entrar na praia. Veja, é a mesma placa, é a mesma frase, mas ela pode ter o significado de entrar pelado ou o significado de entrar cheio de roupa.
Entende? Como o contexto faz toda a diferença? Da mesma forma é quando nós estamos estudando o texto bíblico. Precisamos analisar o contexto com muito cuidado. Veja, o contexto literário, que é o que eu quero falar agora, não é tão difícil assim, porque você vai ler o que está antes e ler o que está depois. Às vezes é uma carta curta, por exemplo, que você vai pregar em um texto daquela carta de Gálatas. Poxa, lê a carta toda, analise o que é que Paulo está falando naquela carta, qual é o tema principal daquela carta. Querem ver um exemplo? É um exemplo clássico, que é o que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já deve ter visto muita gente interpretando errado esse texto. Muita gente usa isso para dizer, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o pregador sobe lá e fala, você tem medo de fazer um financiamento de uma casa, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você tem medo de ser um empresário, você tem medo de avançar, de arriscar, de comprar um carro, você pode todas as coisas. Você é filho do Altíssimo, você não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça. Enfim, aí vai construindo toda uma teologia da prosperidade, dizendo que você pode, e vira um coach, né? Só que aí quando você vai ler os versículos imediatamente anteriores, Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu aprendi a me adaptar em qualquer circunstância, eu aprendi a ter contentamento em qualquer situação. Seja passando fome, seja tendo abundância, seja estando com necessidade ou não, eu aprendi a ter contentamento, tendo muito ou tendo pouco. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, o que Paulo está dizendo aqui está explicado nos versículos anteriores. Esse posso todas as coisas naquele que me fortalece é, eu posso passar por todas as situações, sejam boas ou ruins. Eu consigo enfrentar todas essas situações porque Deus me fortalece. Então, ele não está dizendo que você pode no sentido de que você tem que ir, conseguir, vai conseguir todas as coisas, não. Ele está dizendo que ele aprendeu a ter contentamento e se adaptar em qualquer circunstância ou qualquer situação. Ele pode enfrentar todas as coisas porque é Deus que o fortalece. Veja que bastava ler um pouquinho antes para que você fizesse a interpretação correta. O contexto bíblico, o contexto literário de uma passagem, ele abrange os versículos imediatamente anteriores, como nesse caso, e os versículos seguintes também. Mas você tem um contexto maior do capítulo inteiro, você tem um contexto do livro inteiro, e você tem um contexto também do próprio Testamento inteiro, e até da Bíblia inteira. Aquilo que você está interpretando condiz com a mensagem da Bíblia como um todo? Isso é um princípio clássico da Reforma, né? Escrituras interpretam escrituras. A palavra de Deus é utilizada para interpretar a palavra de Deus. Então você precisa analisar, seja no contexto menor dos versículos imediatos, seja no contexto maior do capítulo, do livro, mas não deixe de levar em conta o contexto no qual aquela passagem está inserida. Leia, releia e faça esse trabalho com cuidado. Vamos lá? Ó, questão de prova agora, hein? Para ver se você entendeu o que eu falei. Se errar, tá proibido de entrar no púlpito, tá? Se você não acertar isso aqui, você tá proibido de pregar. Você não vai nem subir no púlpito. É como se o pastor estivesse ali, na hora que você for pregar, ele vai dizer assim, ó, o pastor da igreja, presidente da igreja. Vamos lá, tem uma questão para você. Se errar, volta para casa. E eu vou fazer essa pergunta para você, ó. Você vai completar a frase que é o seguinte: um texto sempre deve ser interpretado à luz do seu? Respondeu certo? Do seu contexto, exatamente, muito bem. Um texto fora do contexto vira pretexto para heresias. Essa frase é um clássico, hein? Texto fora do contexto é pretexto. E isso acontece muito, infelizmente, mas com você não, e comigo não, porque nós vamos interpretar adequadamente o texto à luz do contexto. Beleza? Podemos prosseguir? Vamos lá. Em último lugar, o terceiro atalho que eu quero te dar é o seguinte: encontre a ideia central do texto. Isso é clássico, também chamada de ICT, né? Ideia central do texto. Ou, eu gosto de utilizar a expressão ideia exegética. É aquela ideia que você vai extrair do texto. O que é que o autor bíblico está falando aqui? Descubra o que é que ele quis dizer.
Quando ele escreveu aquilo, quando Isaías, quando Jeremias, quando Paulo, quando Pedro, quando eles escreveram aquilo ali, eles tinham algo em mente, eles queriam comunicar alguma coisa. E o nosso papel é descobrir o que eles queriam comunicar. Quem é o destinatário original? Ou quais são os destinatários originais daquilo ali? Para quem foi escrito aquilo ali? Quem escreveu aquilo ali? Qual o tema que ele queria abordar quando ele escreveu aquilo? Você precisa, às vezes, lutar com o texto. Lutar no bom sentido. Mas é você ler, reler, você vai para os comentários bíblicos, você vai para as ferramentas, você estuda, você lê em várias versões, você analisa o contexto antes, o contexto depois, você faz todo um trabalho ali para conseguir entender exatamente aquilo ali. Olha, o que é que ele está falando aqui? O que é que Paulo quis dizer quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Qual é a ideia central desse texto? E aí você chega na ideia central, que é, o que Paulo está dizendo é que ele podia enfrentar todas as situações. Ele tinha contentamento em todas as situações, porque Deus o fortalecia. Pronto, essa é a ideia central do texto. Essa é a ideia central do texto. Você precisa encontrar essa ideia central do texto. Geralmente é uma frase no passado, né? Alguns dizem, inclusive, assim, olha, Deus tem que ser o sujeito dessa frase. Então você pode transformar essa frase, não dizendo que Paulo, mas dizendo, olha, Deus trazia contentamento a Paulo, independente das circunstâncias. Deus fortalecia Paulo, independente da situação. Eu gosto muito disso, da nova homilética que ela traz, essa ideia de que Deus tem que ser o sujeito dessa frase. Porque a Bíblia, ela fala sobre Deus. É a revelação do próprio Deus. Então, nós não vamos pregar pensando em outra coisa ou falando sobre outra pessoa a não ser Deus. Ele é o tema central. Então, é interessante que você faça essa ideia exegética, ou encontre essa ideia central do texto, pensando em Deus. Deus fez isso, Deus fazia no passado tal coisa, Deus cuidava de Paulo. E a partir disso, quando você tem a sua ideia central do texto bem fixada, você vai conseguir chegar na sua ideia exegética. Não, você vai conseguir chegar na sua ideia homilética. Uma vez estabelecida a sua ideia exegética, a ideia central do texto encontrada, você agora vai elaborar a sua ideia homilética, que aí você traz aquilo que era do passado para o presente. Aí agora você vai falar para os seus ouvintes. Vamos lá, então. Olha, podemos dizer, Paulo tinha contentamento em todas as situações, porque Deus o fortalecia. Ou então, colocando Deus como sujeito, nós colocamos aquela frase, né? Deus fortalecia Paulo em todas as circunstâncias. Pronto. Essa é a nossa ideia central do texto. A nossa ideia é exegética. Agora vamos trazer para cá. Nós podemos trazer para a ideia homilética, para hoje, para elaborar nossa ideia homilética. E aí podemos colocar o seguinte: Deus nos fortalece em qualquer circunstância. Deus nos dá contentamento independente das circunstâncias. Pronto. Essa vai ser a sua proposição, a sua ideia homilética, e você vai preparar todo o seu sermão a partir daí. Ele vai ser o alicerce sobre o qual o seu edifício, o seu sermão, o seu esboço vai ser construído. Deus nos traz contentamento em qualquer circunstância, ou Deus nos fortalece independente das situações. E aí você vai construir, vai pensar nas aplicações, vai pensar nos pontos, e isso é o caminho que nós fazemos. Você vai pensar assim, Diego, mas espera aí, mas eu encontrar essa ideia central do texto é muito difícil, dá trabalho demais. Mas você tem aquelas ferramentas bíblicas que eu falei. Use-as. Leia o comentário bíblico, leia a Bíblia de estudo, leia o contexto antes, depois, recorra a um dicionário se você não entender aquela palavra. Use abundantemente isso, porque aí você vai conseguir interpretar o texto adequadamente e encontrar essa ideia central do texto. Ok, galera? Belezinha? Combinado? Então vamos revisar agora? O que é que você aprendeu hoje? Você aprendeu que os primeiros passos que você precisa dar, depois que você escolhe o texto, são os passos em direção à interpretação do texto. Porque você vai ter que interpretar o texto antes de fazer o seu esboço, antes de fazer o seu sermão, antes de elaborar a sua pregação. E eu te dei aqui 3 atalhos preciosos que eu uso todas as vezes que eu vou pregar.
O primeiro atalho é: utilize ferramentas bíblicas. Leia comentários, leia a Bíblia de estudo, leia o texto em várias versões. O segundo atalho é: analise o contexto da passagem. Leia o que tem antes, leia o que tem depois, leia o capítulo inteiro. Se possível, leia o livro inteiro. Analise aquele texto à luz do seu contexto. E a última dica que eu te dei, o terceiro atalho que eu te dei, foi: encontre a ideia central do texto. Isso é essencial. Encontre a ideia central, a ideia exegética, também chamada de ICT. Lute com o texto, leia, releia, interprete e consiga chegar lá. Porque depois que você tiver essa ideia central, você vai conseguir chegar na sua ideia homilética, na sua proposição e desenvolver todo o seu sermão com muito mais facilidade. E aí você vai ter uma pregação bíblica, expositiva, transformadora e apaixonada que toca o coração dos seus ouvintes. E certamente você não vai subir ao púlpito falando besteira. Sua pregação vai ser biblicamente fundamentada, teologicamente correta, firmada nas Escrituras. E é isso que nós queremos. Fechou? Valeu! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal e ative o bendito do sininho para que você receba todos os vídeos que nós publicarmos.